Bem-vindos a mais um episódio do Em Família Podcast. Estou aqui com meu maridão, bonitão comigo. Tenho sempre que apresentar a pessoa, porque ele fica magoado se não apresenta. Vocês já sabem disso, né? Não é que magoado, é porque do nada a Andresa começa o podcast, ela já vai falar assim, bem-vindo ao podcast, vira para os convidados, estamos aqui com fulano, e eu fico, eu entro, não entro, eu falo, não falo. Mas que bom, amor, nos últimos... Eu tô melhorando. Tá, parabéns. Você sempre tá de parabéns. É uma pessoa acelerada, né? É. Pessoa acelerada. A gente está muito feliz, mais uma vez, aqui no Race and Torque, nossos patrocinadores. É uma alegria não só fazer isso aqui com eles, mas também ver a oficina deles lotada, sempre muita gente chegando, inclusive os nossos carros também. Estão aqui hoje, é uma alegria. E estamos com 2 convidados hoje de peso. Aliás, nos últimos dias... Eu não entendi esse de peso. Não é de peso. Não, de peso mesmo. De peso de comprometer nossos convidados, é isso? Não, inteligência. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, meu amigo. Aliás, nos últimos podcasts, a gente está trazendo, assim, uma galera... Que a gente está aprendendo muito. Vamos passar por essa informação aí, né? Bem-vindos, os Carbones. É o povo que tem a família mais bonita dessa igreja. Não tem um feio. Eu tentei achar. Eu fiquei lá assim, ó, rolando. Falei, vou achar um feio. Não achei. O que aconteceu que vocês só fizeram gente bonita? É o gene da esposa. Veio dela, então? Veio dela. É, só tem gente bonita. Né? Imagina. Tem isso, tem família que tem esse negócio aí. Dizem que é, né? Bem-vinda, Edith. Eu sei que pra você tá aqui, você é mais tímida, mas você tá se soltando. Vi ali na cozinha, você falou mais que eu. É mesmo? Bem-vinda, Edith. Bem-vindo, Carbone. A gente tem muito assunto, muita coisa que a gente quer conversar com vocês. Arrancar de vocês um bocado de coisa. Vocês conheceram meu sogro e minha sogra. Eu não conheci minha sogra. Então, ver vocês aqui pertinho, eu sei que eu tenho ela aqui um pouquinho pertinho. Eu queria ouvir um monte de coisas que eu sei que vocês viveram juntos, que vocês aprenderam, a educação que vocês deram para os filhos de vocês. Eu acredito que é muito parecida com a educação que o Tiago teve. Eu vejo muito da Camila, dos outros filhos, eu vejo muito o Tiago neles. E isso eu quero ouvir de vocês. Então, a gente tem milhares de perguntas, mas eu queria que vocês primeiro se apresentassem para o nosso público. Ok. Em primeiro lugar, é uma grande alegria estar aqui hoje, participando com vocês desse podcast. E o Tiago, eu tenho a alegria de dizer para vocês que eu vi quando ele nasceu, tá certo? E faz poucos anos isso aí, não faz tanto tempo assim. Não, um pouquinho. Mas a gente vai, durante o podcast, conversar um pouco melhor sobre isso. E eu tenho um grande amor pela família dele. Nós somos de cidades diferentes. Sou do interior de São Paulo, que é São Carlos. E eu de João Pessoa. Muito bem. E nós tivemos o privilégio de nos conhecer numa ocasião em que ela foi fazer uma visita na cidade de São Carlos, quando a irmã era uma missionária. E eu estava lá, eu estava servindo na unidade. E eu já vou dizendo logo, quando você está servindo, você vai encontrar as bênçãos da tua vida. E ela foi essa bênção que eu encontrei naquela ocasião. Aí nós fomos para a missão, cada um foi para a missão no devido tempo. Quando nós retornamos, nós nos casamos em 1981. Tivemos 5 filhos e tivemos o privilégio de servir na igreja. Enfim, muitos chamados que tivemos servindo como, por exemplo, além dos chamados normais que nós temos na ala, né? Presidência de quórum, Sociedade de Socorro. Ela serviu durante muitos anos no seminário. Eu servi também no seminário por 37 anos. Aí depois nós servimos como presidente de missão de 2000 até 2003. Tive também o privilégio de, depois que retornei da missão como presidente, fui servir como 70 diária e agora estamos servindo como presidentes do Templo do Recife. E temos 5 filhos, né? E 13 netos. E 13 netos. A gente acredita mesmo em crescer e multiplicar-vos e encher a terra. Boa. Nós acreditamos nisso aí.
E no meio desse caminho nós nos mudamos 9 vezes para lugares diferentes. Temos quase 44 anos de casados e numa dessas transferências, em 87, fomos para Recife. Foi lá quando convivemos muito com a família do Tiago, que eu já conhecia o pai dele desde solteiro, né? Eu me batizei bem cedo e depois ele casou e nós conhecemos a família completa. Essa relação familiar que a gente tem, eu lembro, vou trazer algumas memórias minhas, né? Que o meu pai trabalhou com carbono por muitos anos no sistema educacional. E era meio que uma dupla lá em Recife e Norte-Nordeste, eu até posso dizer assim. E eu era muito pequeno, eu lembro que eu ia para o escritório, assim, meu pai depois da escola ia tal, e vinha algumas memórias de carbono. Uma delas que eu tenho era que ele sempre chegava para mim, assim, estavam sempre trabalhando os dois e arrumando escritório, ele pegava uma agenda, aqui, na época aquele catálogo, que era um mapa grossão assim, ele fazia, Tiago, um dia eu quero você rasgar assim, ele rasgava assim ela, todinha, e eu ficava, pegava ali, moleque assim, cara, não conseguia, acho que eu rasgava umas 3 páginas, e ele fazia assim, ó, é assim, ó, Tiago, tudo. E eu olhava e disse, meu, como é que ele consegue? E eu ficava com aquela coisa na cabeça assim, algumas memórias, outras viagens que fizemos juntos em família, para Baía Formosa, para praia, muitos passeios. Temos muitas recordações, muitos vídeos, muitas fotos. Não, vira e mexe, Camila me manda umas fotos que eu faço, Camila do céu, apaga isso aí, o que é isso, não sei o quê. E ela manda assim, vocês com meus pais. Então, a gente tem uma amizade, um carinho incrível. E a Camila mais velha estudou com sua irmã, né? Muito tempo. Foi. Vocês acreditam que essa aproximação que as famílias tiveram, e vocês foram muito bons com isso, vocês acreditam que isso ajudou os filhos de vocês a permanecerem firmes? Sem dúvida. Bons amigos? Com certeza. Eu acredito que quando você tem valores que são compartilhados entre famílias, você permite que os filhos cresçam juntos com essas famílias que creem nas mesmas coisas, que defendem os mesmos valores, os mesmos princípios, que são felizes, porque nós éramos, e somos ainda, né? Mas na época que nós convivíamos juntos, nós éramos muito felizes, nós gostávamos de estar juntos, e isso tudo contribuiu significativamente para que os filhos pudessem crescer, e crescer de forma, vamos dizer assim, num ambiente natural, entende? Num ambiente natural de crescimento. E eu não consigo imaginar uma forma diferente disso acontecer. Eu me lembro, por exemplo, que eu ia com uma certa frequência à casa do Tiago, né? Porque eu sempre tive um amor muito grande pelo pai dele, né? Pelo pai e pela mãe dele, né? Primeiro porque eles eram extremamente consagrados à igreja, muito devotados à igreja. Abel tinha um senso de humor impressionante. Cristina já era um pouco mais reservada e agitada, né? Mas consagradíssima à Igreja de Jesus Cristo. E vocês, à medida que vocês foram crescendo juntos, nós criamos certos laços muito fortes, né? Que, poxa vida, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, isso fez uma diferença enorme. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que nós precisamos ter certeza absoluta de que as pessoas com as quais nós convivemos, elas vão dar força aos nossos valores, elas vão apoiar as nossas escolhas, né? Se obviamente elas forem corretas. E naquela época eu vi tudo isso acontecer. Eu vi que havia um crescimento maravilhoso, né? Ocorrendo ali naquele grupo. Nós temos muitos vídeos, por exemplo, de aniversários, né? Que está você, Beta, enfim, os amigos, né? E era uma alegria enorme. A interação era muito boa, porque o dia de folga era na segunda, então eles perdiam a aula, mas todos nós juntávamos as famílias e íamos para a praia, para qualquer praia distante, para conhecer, para curtir. E tinha a tradição das festas juninas que era imperdível, era conhecida. Na casa do Tiago. Na casa do Tiago. Na casa do Tiago. E eu nunca vou me esquecer disso, porque vivemos muitas vezes lá. Então eu acho que esse cultivar de tradições familiares é o que faz a grande diferença numa família que cresce de forma equilibrada. Às vezes o trabalho pode tomar tanto tempo das pessoas
e impedi-las de cultivar essas tradições familiares, o que não ocorria naquele tempo. A gente pode citar muitas tradições familiares. Por exemplo, uma delas era essas festas das quais nós participávamos, aniversários, idas à praia, cantos, né? Nós fazíamos lá, inclusive a família do irmão Benjamin, muito churrasco. Cantávamos, fazíamos churrasco, né? Até as atividades ligadas aos professores do seminário e do instituto eram na sua casa e eram sempre com muita alegria, com muita festa, né? E teu pai tinha um bom senso de humor, não perdia perdia o amigo, mas não perdia a piada, entendeu? Então eu conheço teu pai desde quando eu era missionário. Na verdade, eu conheci teu pai em 1979. Foi quando eu conheci o teu pai. Então, faz muito tempo mesmo. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, Carbone? Não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu olho para aquela geração e eu vejo hoje, eu penso assim, hoje eu vejo muitos casais tendo seus momentos, mas sem filhos. Então vai ter uma festa, os casais. Eu lembro como criança, e lembrando de tudo isso que nós estamos falando, ia a família. Então a família completa ia, e não importava se meus filhos, vamos pensar hoje, né? Meus filhos têm diferença de idade dos outros filhos que vão estar lá, não, mas estava todo mundo. E acabava sendo um grande evento, um grande momento. Mas hoje eu sinto que há uma separação. Não sei se é por causa da decisão dos pais, ou os jovens mesmo, por sua vez, estão assim, não quero ir com eles. O que é que vocês têm percebido nos dias de hoje? Essa geração eu não entendo muito bem. É muito difícil para mim, porque é muito diferente. Então, pelo fato de não conviver mais com essa geração, ainda mais tendo netos tão distantes da gente, fica mais difícil ainda de compreender. Mas que a gente percebe uma grande diferença. Não sei qual o motivo. O que você acha? Não, eu não concordo muito com esse ponto de vista dela. Eu penso da seguinte maneira. Os jovens, à medida em que eles vão crescendo, né, que eles vão criando aquelas camadas, né, que vão consolidando a personalidade deles, eles chegarão num determinado momento, eles vão crescendo, né, ali 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 anos. É normal eles quererem estar com a família. É normal eles irem onde os pais querem ir. Só que quando eles começam a ampliar o círculo de amizade deles, isso não mudou. Isso era naquele tempo também. A maior parte das nossas atividades eram em convívio familiar, com várias famílias. Mas havia momentos em que não acontecia isso, só iam os pais. Tá? Então isso não tem nada de mal. A questão hoje em dia não mudou. Os jovens ainda continuam querendo estar com os amigos depois de uma certa idade, eles continuam querendo se sentir reconhecidos onde eles estão, eles querem ser valorizados, eles não gostam de receber pressão do grupo. E não mudou nada isso aí, isso sempre foi dessa maneira. A questão toda que nós precisamos considerar em relação a isso é quanto de relacionamento sólido ocorreu na juventude deles ali, quando eles estavam abaixo dos 12, 13 anos de idade. Porque uma coisa é eles quererem estar com os amigos, a outra é eles não suportarem a presença dos pais. Isso é que é triste. Quando ocorre esse tipo de coisa é que é um problema, né? Mas eu não acredito que tenha mudado nada, não. Eu acho que continua do mesmo jeito. Eu acredito, Carbone, que... Não sei, a gente está com 3 adolescentes, né? Bela está na missão, mas está saindo da adolescência agora, né? E se a gente não criar oportunidade, a gente como pais não criar... vamos chamar fulano de tal para vir comer na nossa casa. Vamos viajar? Vamos dividir, vamos viajar uma vez só a gente, vamos viajar algumas famílias, vamos fazer coisas só os casais, ter esse equilíbrio, mas a gente precisa criar. Essa coisa da festa junina, pra mim, é muito pesado, porque o bonito, a gente tem um quintal grande aqui, e todo ano eu fico, vamos fazer uma festa junina, Tiago? Tiago. Tanto brasileiro aqui. Me arrepender, tem que mudar a minha vida. Ele, não, muita bagunça. Eu falei, vamos fazer num parque? Então eu falei, meu bem, vamos trazer as pessoas pra nossa casa. Eu sou festeira, e eu gosto de gente em casa, eu sou meio Abel, né, nesse ponto aí. E eu falo, meu filho, vamos trazer todo mundo aqui pra casa? Não, vai virar uma bagunça. Eu falei, depois a gente arruma. Bagunça a gente arruma, vamos fazer umas barraquinhas. Então todo ano
é um draminha que a gente tem lá em casa, porque eu sei que isso foi muito importante para ele. E trazer algumas pessoas para ter esse momento de novo, a gente está aprendendo a criar coisas. Criar momentos. Porque senão a gente não tem a presença dos filhos. Não adianta. Meu filho nunca quer estar comigo. Mas o que você está fazendo para que seu filho queira estar com você? Os nossos filhos, eles gostam de fazer compras, como qualquer jovem, né? Então, de vez em quando, a gente pega eles e a gente vai lá para Park City. A gente dirige aí uns 40, 50 minutos. Aí o Thiago, quanto é que tu tem aí para gastar com os meninos? Andrés, eu não tenho muito dinheiro, não. Tá, Thiago, eu tenho aqui tanto. Vamos, a gente deixa cada um comprar uma camiseta, cada um comprar uma calça, um sapato, qualquer negócio. É mais um momento com eles. É mais um momento. E eles adoram. Mas eu tive que criar essa coisa. Você está corretíssima. Essas coisas, esses momentos especiais que a gente cria, eles precisam ser multiplicados. Nós, por exemplo, quando nós estávamos com os nossos filhos pequenos, a gente tinha muitas tradições familiares. Muitas, né? Por exemplo, a gente gostava de fazer um churrasco, a gente gostava de fazer uma festa de aniversário com eles, a gente viajava todo ano, era uma viagem aguardada, todo ano a gente fazia uma viagem em família. Sair para comer juntos. Sair para comer juntos, né? Camila, por exemplo, não tinha uma semana que nós não saíamos, né? Que nós não saímos depois da reunião familiar. Aí Camila andando com a gente no shopping, a gente ia para um lado, ia para o outro. Uma hora ela tocava a gente e falava assim, eu gostaria de saber a hora que nós vamos comer uma pizza. Já era certo a pizza. A pizza era garantida, né? Depois da reunião familiar sempre saímos para comer. Então essas tradições foram, é por isso que eu estava dizendo, aí é que vem o problema da base. Porque se quando você está com eles pequenos, você não consegue fortalecer esse relacionamento, dificilmente depois você vai ter um filho que vai te ouvir. Eu pelo menos, percebo isso, né? Eu acho que hoje os eletrônicos já mudaram completamente a vida dos jovens. Eles na têm mais interação distrações, com né? os outros. Às vezes eu vejo um monte de jovens juntos, mas cada um com seu próprio aparelho celular, ao invés de estar interagindo com todo mundo, conversando. Eu acho bem estranho. Eu acho que aparelhos os eletrônicos, eles não só para os jovens, mas para os adultos também. Eu vejo muitos pais viciados. Às vezes, lá em casa, eu falo, moça, sai um pouquinho do celular. Ou ele chega para mim, meu bem, sai um pouquinho do celular. Meu bem, eu não sou muito de ficar usando o celular em casa, mas eu gosto de uma televisão. Gosto de assistir uma série. E ele fala, meu bem, vamos ficar com o menino? Ou então ele chega, ou eu chego para ele. Hoje de manhã a gente conversou, né, Thiago? Porque Gustavo, eu tive um acidente há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos. E desde esse acidente de carro, números para mim não fazem sentido mais. Se você falar assim, Carbone chegar para mim, Andresa, 2 horas eu vou na tua casa. Depois eu fico, que horas ele falou? 2 ou 3? Ou foi 10? Ela já confunde. Eu confundo e não sei, isso não está entrando na minha cabeça. E o médico disse que com o tempo, já vão fazer 2 anos, não resolveu ainda. Vai resolver. Até então eu estou enrolando todo mundo por aí, né? E aí o Gustavo hoje falou para mim, mãe, eu falei não vou conseguir mais fazer minha habilitação pela escola, porque o prazo era ontem. Aí eu falei, Gustavo, por que você não falou para mim? Mas eu te falei lá atrás. Eu falei, eu pedi para você me avisar pelo menos um dia antes para a gente não perder essa data, porque senão eu dobro do preço. E aí eu liguei para Thiago. Falei para o Gustavo, você dá seu jeito, a gente vai resolver isso aí. Eles vão ter que botar essa data aí para hoje. Ele conseguiu resolver. E eu liguei para Thiago, eu falei, meu amor, a gente tem que voltar a fazer coisas que a gente fazia e o que nós prometemos fazer e não fizemos. Por exemplo, toda noite a gente precisa repassar o dia de amanhã, o próximo dia. Porque se a gente repassa o próximo dia, a gente não se perde. Agora, não esquece os compromissos. E coisas importantes estão passando batido, como essa habilitação do Gustavo, como coisas pequenas. Nós temos a tradição de tudo que a gente conquista, pode ser uma conquista pequena ou grande, a gente sai para comer alguma coisa. E a nossa filha conseguiu um emprego. E a gente não comemorou. Ou seja... Passou batido. Passou batido. Na correria do dia a dia, passou batido. Se a gente tivesse se organizado à noite, todas as noites, como estávamos fazendo antes, isso chega a ser uma tradição, você acha, familiar? Eu ia falar agora, eu considero isso uma tradição. Eu acho que toda conquista que uma família tem precisa ser comemorada, seja ela qual for. Porque isso é uma forma de
é uma forma não só de fortalecer o laço entre a própria família, mas é uma forma também de demonstrar que nós somos gratos a Deus pelas coisas que Ele tem dado para nós, entende? Então eu acredito que isso é uma tradição familiar. Tudo aquilo que mantém a família próxima é uma tradição familiar e ela precisa ser cultivada. E sabe, não pense que as coisas vão funcionar sempre bem. As coisas não vão funcionar sempre bem. Tá? Às vezes você tem uma circunstância que você não aguardava, às vezes você está num daqueles dias que você não está bem, então as coisas não acontecem. Agora, o importante, eu gosto muito de quando eu servia como 70, eu ensinava nas conferências, e eu falava sobre as tradições familiares e falava sobre a importância que nós temos de realizar as noites familiares. Nós cansamos de ver os filhos nem sempre focados na reunião familiar. Uma hora um estava correndo para um lado, pulando de um sofá para o outro, plantando bananeira no sofá, o Moroni principalmente, né? E tudo mais. Eu falei, tinha hora que eu tinha vontade de juntar os 5, abrir a janela do apartamento e botar do lado de fora. Aí eu digo, mas nós não fazíamos isso. Por quê? Porque nós não estávamos buscando perfeição. Nós estávamos buscando criar o hábito. O hábito é que é o importante. Os filhos sempre vão se lembrar de que os pais faziam aquilo. Então, os pais não devem desistir, mesmo quando as coisas parecem muito complexas. Nós estamos na igreja hoje vivendo o estudo do Vem e Segue-me. Um dos maiores desafios que os pais têm é transformar, eu diria, esse estudo numa tradição familiar. Por quê? Porque eles não sabem, talvez, como fazer isso. Pelo menos muitos não sabem, né? Às vezes eles acham que a aula tem que ser dada todinha, sabe? Que tem que pegar o capítulo inteiro, ou os capítulos e ensinar. E talvez, se eles aprenderem a começar com 2, 3 versículos, 1 ou 2 tópicos e trabalhar esses 2 tópicos, haverá uma tendência de que aquele pequeno momento vai se transformar. Alguém pode dizer, mas eu olho para os meus filhos e eu não consigo ver entusiasmo neles. Olha, a gente nunca sabe o que vai no coração de um jovem. A gente nunca sabe. Eu me lembro quando eu trabalhava no seminário e havia uma história de um jovem que chegava na aula sempre um pouquinho atrasado. Mas ele chegava, sentava no final da aula e deitava a cabeça na carteira e literalmente pegava no sono. Pelo menos era isso que o professor pensava. E isso ele fez durante muito tempo. O professor nunca tentou fazer nada com ele, nunca chegou lá, tentou cutucar ele e tal. Mas aí quando estava chegando no final do semestre, houve um dia de testemunhos e o jovem veio até a frente. E ele deu um testemunho extraordinário. Falou, vocês pensavam que eu estava dormindo, ele falou, mas na verdade eu estava prestando atenção no que estava sendo falado. E muitas vezes eu senti o Espírito Santo. É que esse é o meu jeito. E aí ele disse assim, um dia estava eu aqui ouvindo a respeito do relacionamento de marido e mulher e vi que meus pais estavam se separando. Me lembrei que meus pais estavam se separando. E eu, quando comecei a chegar em casa, eu comecei a compartilhar com meus pais as coisas que eu estava aprendendo. E aí ele disse, eu quero agora dizer para vocês que meus pais voltaram para a igreja e eles não vão se separar mais. Então, a gente nunca sabe o impacto que tem. Por isso, tenha paciência, né? Deixa as coisas acontecerem no ritmo que eles são capazes de suportar, ou seja, os filhos são capazes de suportar, sem pressionar, sem forçar, porque isso não leva a absolutamente nada. O presidente J. Reuben Clark Jr., que foi primeiro e segundo conselheiro da igreja, ele foi primeiro, depois foi segundo, há muitos anos atrás, escreveu um documento chamado, que a igreja inclusive considera como uma escritura, né? Chamado O Curso Traçado pela Igreja em Assuntos Educacionais. Nesse material, ele fala que um dos maiores erros que a gente pode cometer com jovens, e isso não mudou, eu quero dizer para vocês que isso não mudou, pode ter passado décadas. Ele disse, é querer converter o jovem. Esse é um erro. Ou seja, ele pressupõe que há um comportamento negativo e o pai e a mãe querem cair em cima do jovem, corrigir aquele comportamento negativo, mas de forma errada. Aí ele diz, nosso dever não é convertê-los, mas é mantê-los lúcidos.
O que quer dizer manter lúcido? É manter por perto. Ele não pode perceber que somos inimigos deles. Nós temos que manter por perto. Eu queria ter aprendido isso muito antes na minha vida, muito cedo, antes de ter me casado, inclusive. Que eu acho que nem sempre eu fui tão justo com meus filhos como eu deveria, entende? Mas aprendi depois, né? Mas eu quero dizer para vocês que manter lúcido é essa capacidade que a gente tem de, mesmo percebendo um comportamento errado, manter os filhos por perto. Porque se você tentar agredir, tentar ofender, tentar magoar, sabe, talvez pensando mais em você do que propriamente nos filhos, você vai espantá-los e eles não vão confiar em você quando eles precisam confiar. Então eu acho que essas são coisas que a gente precisa fazer. Eu posso falar uma receita que eu aprendi, não me lembro qual foi o profeta que dizia que ele nem sabe o que mas ele já dizia do amor. Que o remédio para todos os males é o amor, e se não der certo, repita a dose. Então, sempre procuramos aplicar isso na nossa família. Estava falando da diferença de gerações, né, que é diferente, mas uma coisa não muda nunca, que é o amor. Então, uma coisa muito importante nos dias atuais, em qualquer tempo, é sempre fazer com que seu filho se sinta muito amado. Então, nós tínhamos uma tradição na nossa família, nós sempre falamos para cada um que eu te amo, beijávamos todos os dias, porque vimos de uma geração que não tinha essa aproximação tanto com os pais, principalmente eu que vim de uma família muito grande. Mas nós aplicamos isso na nossa família, foi assim, maravilhoso e tem sido assim até hoje. A gente beija, abraça, fala que ama de uma maneira bem natural e essa interação é perfeita com nossa família. Nossa, muito bom ouvir isso. Ontem, na ligação com a nossa filha, de novo, a que está na missão, não a daqui, né? A gente passou alguns maus bocados com filhos na adolescência já, né? Eu e o Thiago, acho que... Todo mundo, né? Quem não passou, liga pra mim. Camila levantando a mão. Quem não passou, me liga, por favor, porque vou ficar até assustada. Queremos ouvir a receita de vocês. E a Bela falou, mãe, há muito tempo eu não ouvi a Gica me falar que me amava. Porque ela estava naquela fase rebelde, né, bem difícil, e ela falou assim, mãe, ela voltou a falar que me ama. Eu fiquei tão emocionada, né, porque a gente, é um sacrifício, é uma luta todo dia, tem dias assim que você quer desistir, vocês passaram por isso, porque tem dias assim que eu falo, gente, eu não sei se eu tô sendo uma mãe boa, eu não sei, a gente começa a se questionar, né, e aí uma amiga minha falou pra mim, vai passar. A Valéria do Jonas, eu não sei se vocês conhecem. Valéria, o Jonas foi eu que batizei ele. Foi, ela me falou, é verdade. Ela falou hoje pra mim, eu falei que ia entrevistar vocês. E ela falou, são só 4 anos, vai passar. E eu pensava, 4 anos? Como eu vou aguentar isso? Com 3 adolescentes ao mesmo tempo. E de fato tá passando, né? E isso que vocês falaram do amor, que foi David John McKay, certo? Falou, muitas vezes, eu vou falar mais por mim do que pelo Thiago, faltou demonstrar um pouquinho mais de amor. Porque eu estava sempre muito dura, eu estava sempre muito brava, eu estava sempre muito chateada. E quando eu comecei a compreender isso, e com muita terapia, tanto da parte dos filhos quanto minha, eu passei a ficar mais mansa, mais calma. Fechei algumas portas para fora e falei, agora somos nós 5 aqui dentro. Desse barco aqui ninguém sai, viu? E eu acho que isso ajudou muito, de fato, né, amor? Estava pensando aqui, porque eu acho que tem muito a ver até com o momento que a gente está passando. Vou voltar um pouquinho na história do Gustavo. É muito fácil para a gente, eu tenho um sentimento de que nossos filhos precisam ser autossuficientes. Tem que ser capazes de resolver os problemas, capazes de entregar tanto o lado profissional, pessoal, espiritual. E eu acho que esse é um processo que cabe a nós de ajudá-los, mas muitas vezes, se a gente não cuida, a gente faz errado. Que eu jogo no seu colo e vai. Não é isso. Eu tenho que te ajudar, eu tenho que te mostrar o caminho, e você vai errar, e eu vou te corrigir, e a gente vai junto de novo, e é um processo. Com o Gustavo, voltando à questão de perder a data, quando a Andresa me ligou, e foi muito interessante essa nossa conversa hoje de manhã, porque nós falamos o seguinte, aonde nós estamos errando? Ele ficou muito chateado na hora que eu falei, ele já ficou chateado com o Gustavo, eu falei, meu bem, calma.
que ela Calma, falou assim, o que nós estamos dois errando? não estamos Porque fazendo? era muito Peraí. fácil eu transferir para ele. Pô, mas o Gustavo tá com 15 anos, quase 16, já devia ser responsável de resolver isso. É na escola dele, vai lá. Mas é muito natural como pai, se a gente não Ocupados, observa, né? a gente joga lá e faz. Olha, Não é meu problema. eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer alguns pilares aqui que precisam permear os pais no que se refere à educação dos filhos, tá certo? A primeira coisa é a seguinte, então, a pergunta que você tinha que fazer não é onde nós erramos. A pergunta que você tem que fazer é, por que eu acho que eu errei? Entendeu? Na verdade, muitas vezes os pais vão fazer tudo da maneira correta, da maneira mais perfeita que for possível dentro do conhecimento deles, e ainda assim vai acontecer alguns desvios. Ainda assim as coisas vão parecer um pouco desequilibradas. Na verdade, como disse no livro de Doutrina e Convênios, na seção 93, diz que naquela esfera em que Deus a colocou, toda a verdade é livre para agir por si mesma, assim como toda a inteligência. Nossos filhos são inteligências, eles têm o arbítrio moral. Eu não gosto de usar a expressão livre-arbítrio. Eles têm o arbítrio moral, principalmente porque dentro da igreja eles são ensinados o certo e o errado, e eles têm que fazer escolhas. Outras vezes eles têm desafios, às vezes emocionais, que nós não estamos a par, nós não estamos percebendo. Outras vezes eles estão um poço de perguntas e conflitos que nós não paramos para conversar com eles. A outra coisa é que às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa imagem diante da comunidade que nós convivemos, que nós não estamos preocupados com ele de fato. A preocupação é comigo, que como é que as pessoas vão me ver na igreja, se meu filho fizer isso, se meu filho fizer aquilo. Outra coisa, você tem que lembrar que você nunca foi pai na vida. Você está sendo agora, você está aprendendo a conviver com seus filhos. A outra coisa que eu costumo falar com frequência quando trato desse tema é nunca se sintam culpados. Percebem isso? Principalmente porque vocês estão procurando fazer o que é certo. Então não se sintam culpados, porque se sentir culpado por um erro que um filho comete, ou culpar um pai porque o filho dele fez uma besteira, é uma injustiça infinita. Olha, justiça infinita, injustiça infinita. Eu vou explicar por que razão. Se você acha que Nefe, que Leí nunca ensinou o evangelho para os filhos dele, claro que ensinou, está lá. Um escolheu, dois escolheram, três escolheram, dois escolheram não seguir. Vamos botar outro no tribunal? Vamos botar Adão. Adão e Eva, as escrituras, Moisés capítulo 5, eles ensinaram o evangelho para os filhos. Mas o que acontece? A primeira geração de filhos deles se perdeu. Nós não temos esse registro na íntegra, mas foi o que aconteceu, eles se perderam. E nem por isso Adão e Eva deixaram de ser os nossos grandes líderes. O próprio Pai Adão Celestial, nunca deixou né? de ser o terceiro, o segundo maior no reino celestial, depois de Jesus Cristo. O próprio Pai Celestial. O Pai Celestial perdeu 1/3 dos filhos dele. Quem sou eu para não perder, se eu tivesse que perder? Percebem isso? Eles viam o Pai, eles queriam ser iguais a Ele. Ah, não, mas, entendeu? Eu não estou afim de seguir meu pai. Ele não quis mesmo, se abandonou. 1/3, bilhões de espíritos, simplesmente seguiram Satanás. Então, não se sinta culpado por algo que está acontecendo. Por isso que eu falei que manter lúcido é a chave no meu entendimento. Quanto mais perto você tiver, mais vínculos você cria e maiores oportunidades para conversar. Porque quando você perde a paciência e você explode, pronto, acabou a comunicação. Nada de bom sai daquilo ali. Aquilo não vai resolver comportamento ruim. E outras vezes, às vezes, você mesmo vai cometer injustiças, entendeu? Você chega em casa num dia que você não está muito legal, você chega em casa num dia que você está nervoso, você chega em casa num dia em que a esposa também não está bem. Outra coisa, quantas vezes você, como pai, por exemplo, que tem um filho que tem um comportamento que não é muito desejável, você impôs as mãos na cabeça dele e abençoou ele ou ela para que ele conseguisse sobrepujar aquele comportamento inadequado. Percebe? A gente tem um poder nas mãos, mas às vezes não usa.
Então são essas coisas aí que a gente tem que considerar. Gente do céu, Muito nunca bom. mais vocês vão embora, vocês vão ficar aqui para sempre. Não, eu acho que outra coisa que é importante também sobre esses pilares é a comparação, né, Carbone? Eu acho que é outro erro que a gente comete muito, porque como é que aquele filho, como é que o filho do fulano, a filha do ciclano tem esse comportamento? E, nossa, eu estou fazendo, no meu entendimento, tudo certo e meus filhos não têm isso, ou o que é que está faltando? E volta esse sentimento, tudo que você falou. Eu adorei essa questão da lucidez, porque eu trago para mim, e por favor me corrija se estou errado, mas o que eu estou entendendo é, eu preciso estar presente na vida do meu filho. É isso aí. E quando eu digo presente, é em todos os aspectos, né? Não é só no aspecto profissional, espiritual, educacional, tudo, de criar momentos. E concluindo a questão do Gustavo, na nossa conversa, o que a gente combinou hoje? Que eu acho que é outro fator também. Talvez voltando às gerações, como a gente estava falando, né? Eu não recordo de falar para meu pai me dizer uma coisa, ou minha mãe dizer assim, ó, vai ser isso. E eu dizer, não vai. A nossa geração hoje é uma geração diferente. Que por exemplo, eu vejo pelos meus filhos, eles perguntam demais, eles argumentam demais. Eu não posso usar a mesma medida que talvez eu recebi por educação dos meus pais, e acabou. Não tem desculpa. Não, mas ele vai perguntar, por que não vai? E eu vou ter que explicar o porquê. E eu vou ter que conversar o porquê. Mas com respeito e com amor, ele me vê na posição de pai, ele se vê na posição de filho e diz, tá bom, entendi, vamos estar lá. Então, hoje à noite que a gente combinou, a Andresa colocou no nosso grupo da família, né? O que é que vocês têm hoje? E a gente ouviu eles. Eu tenho futebol, eu tenho isso, eu tenho que... E que não sabíamos. E que a gente não sabia. E aí falamos assim, 9 horas vai estar todo mundo em casa? Sim. Então 9 horas nós nos vamos reunir em família e vamos fazer algumas coisas básicas, como por exemplo, a gente sempre ora antes de dormir, mas vem, segue-me. Vamos repassar o dia de amanhã, vamos entender o que está acontecendo, o que precisa da nossa ajuda. Esse é o ponto. Os filhos, assim como os alunos numa sala de aula, precisam participar do seu aprendizado. E para isso a gente tem que criar um ambiente para isso acontecer. Se nós não criarmos esse ambiente, dificilmente... Por exemplo, se você faz uma reunião, tá certo? Uma reunião de conselho de família, e você, ao invés de usar aquilo como uma reunião de conselho, transformar numa imposição de porque você tem observado isso, observado aquilo, observado aquele outro e agora você quer que seja assim, não vai dar em nada. A reunião começou ruim, vai sair pior, entendeu? Mas quando você apresenta os problemas e você deixa que eles ajudem a participar da solução do problema, as coisas melhoram. Por quê? Porque eles estão percebendo que eles estão... É isso que a igreja está querendo fazer com esse programa de crianças e jovens. Entre outras coisas, esse é um dos propósitos, para que a criança participe do seu próprio crescimento, o jovem também, do seu próprio crescimento espiritual, físico, emocional e assim por diante. A igreja quer que nós paremos de tomar decisões por eles. Eles precisam tomar decisões e se responsabilizarem pela sua própria vida. Muito bom isso. Ontem a gente teve, desculpa amor, a gente teve um outro episódio aqui, todo o ano letivo, é tanto baile, que a gente não sabe se tem mais escola ou mais bailes, né? E a Dica falou assim, mãe, eu vou pro baile, eu preciso de um vestido e tudo mais. Aí ontem ela falou, olha, eu tenho que pedir o vestido hoje, senão não vai chegar a tempo. Eu tenho alguns aqui, aí me mostrou no celular, só que eu tô ficando velha, né, amiga? Aí fica assim o negócio, peraí, minha filha, joga na televisão esse negócio. Dá trabalho. Já, dá trabalho. Eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu falei, joga na televisão, minha filha, vamos ver o que tem ali. E ela jogou na TV, eu falei, filha, esse tá bem bonito, mas tem certeza que você quer preto? Ela, mãe, eu acho que eu fico muito bonita de preto. Eu queria que ela colocasse uma cor mais viva, né? Mas isso era o que eu queria. Esse é o ponto fundamental. E aí eu falei, filha, eu acho que é bonito também, mas você não quer um colorido? Ela falou, não, eu tô decidida que é o preto. Eu falei, então tá, então vamos achar esse vestido. E ela começou a passar uns lá, tinha uns bem bonitos, aí tinha um que a costa era um pouquinho mais aberta. Eu falei, filha, ele tá lindo, mas tá tão aberto, eu acho que a gente pode encontrar um mais fechadinho, né? Por mais difícil que seja, né? Vamos lá, um dia após o outro. E aí a gente rolou lá a câmera, o celular lá na TV, um bocado de vestidos. Não saímos com o veredito, mas saiu de lá acho que com uns 3, 4, que ela tinha gostado. Só que dá muito trabalho. Eu queria comer, eu tava com fome, mas eu falei, cara, se eu não pegar esse tempo agora com ela, ela vai escapar e ela vai fazer isso
com uma pessoa, sozinha ou com uma amiga, e ela me pediu ajuda. E eu poderia só ter... Mas nem todos os dias a gente acerta, né? Ontem foi um acerto. E eu consegui tirar esse tempo, não comi, parei. É bom que, né? Acorda até mais maguinha no outro dia. Falei, vamos olhar esse negócio. Mas vocês acham que os pais de hoje, eles estão com preguiça desse trabalho? Eu não tenho dúvida. É óbvio que eu não quero generalizar, minha opinião, tá certo? Eu não quero generalizar, mas acho que muitos pais, eles já... Eu vou usar uma expressão forte, eles abdicaram da responsabilidade. Eles acham que essa geração é uma geração já madura o suficiente para resolver os seus próprios problemas. Mas não existe isso. O que ocorre, na verdade, é que você tem como é que eu posso dizer, por imposição divina, eu vou usar uma palavra mais adequada ao contexto, por investidura divina, tua é a responsabilidade de ensinar os princípios do Evangelho. Tua é a responsabilidade de educar. Não é de mais ninguém. Não é da escola, não é da avó, não é do tio, não é daquele amigo da rua que ele aprecia e adora. É a tua responsabilidade. Agora, é óbvio, você sabe o que o Helder... Eu vou fazer uma citação que vai ajudar a entender isso um pouco melhor e que os pais deveriam compreender isso aí. O Helder Packer, nenhum dos seus discursos, se eu não estou enganado, se chama Arbítrio e Controle. Não, uma mensagem para os pais. Arbítrio e controle é uma outra coisa. Uma mensagem para os pais. Ele diz assim que nós precisamos ensinar os princípios para os nossos filhos. Aí ele diz, um dia os seus filhos terão que ser livres. Ou seja, vão ficar longe de você. Quando esse dia chegar, quão livres eles serão? Aí ele diz, dependerá de quanta verdade eles absorveram. Observe que ele não mencionou aqui não. Absorver mesmo, é sentir também no coração, né? Então, eles vão ter que governar por si próprios. Eles vão ter que se governar por si próprios. Agora, para isso, eles têm que ter aprendido os princípios. Então, aquele negócio, você solta um filho no mundo e sabe que ele vai diante dos desafios, das tentações, a gente espera que ele faça as escolhas corretas. Mas, para isso, eles vão ter que aprender os princípios. E os pais têm essa responsabilidade por investidura divina. Isso veio de cima, veio dos céus. E quando eles decidem que vou assumir essa responsabilidade, eles vão até o fim. Então vai ter hora que eles vão sentir que precisam soltar um pouco mais as rédeas, vai ter hora que eles vão sentir que precisam puxar um pouco mais a rédea, para proteger até fisicamente os filhos, espiritualmente. Às vezes pressão extrema, a pressão quando ela é constante e extrema, ela explode. Você tem que às vezes soltar um pouco, entendeu? Mas você tem que estar perto. Estejam por perto e mantenham eles por perto. Então, eu estava falando que a comunicação dos pais com os filhos é muito importante. Não pode haver preguiça, não pode haver falta de tempo. Porque é muito importante você saber o que está acontecendo com cada um. Então, eu lembro os meus melhores momentos, era quando trazia meus filhos da escola e cada um tinha que contar o que aconteceu durante aquele dia, que experiências ele teve, boas ou ruins, e era uma briga, porque todos queriam contar ao mesmo tempo, mas cada um tinha o seu tempo e compartilhavam, e aquilo era maravilhoso, porque a gente conversava e dava risadas, e alguns momentos tristes, mas era muito importante. E também, em outros momentos, você tem que perguntar para os seus filhos, quando é que você se sente mais amado? E quando é que você se sente menos amado? Que coisa você poderia fazer que ia me deixar triste? E automaticamente ele vai contar algumas coisas que está incomodando. Então, a conversa com cada um é muito importante. Sair com cada filho para um lugar diferente, só ele. Isso também faz parte de um processo de interação muito importante. Dá muito trabalho. O maior trabalho que eu acho que a gente vai realizar nessa terra é o trabalho da maternidade e da paternidade, né? Mas que é o que você vai ter a maior recompensa Exatamente. também, né? Mas foi o que Harold Billy disse, né? Que o trabalho mais importante que a gente vai realizar é dentro das paredes do nosso lar. Nunca seremos obrigados como os pais, né? E vocês agora estão vendo frutos, né? Desse trabalho, vendo os filhos tudo criados, formados, com suas famílias, seus filhos. Como que vocês passam por momentos assim de olhar e falar, nossa, mas nossa filha
putz, sério mesmo que ela está fazendo isso na educação? Nossa, é tão interessante. Eu olho, às vezes, para meus filhos e vejo, nossa, eles estão fazendo aquilo que a gente fazia, revendo esse processo. É tão gratificante, sabe? Vocês conseguem olhar meio que um espelho. Eu com certeza, né? Eu acho que isso aí eu acho que essa inclusive é uma recompensa pra gente. Uma recompensa muito grande, né? Vocês ficam como avós tentados a pular os pais e se meter nos netos? Boa pergunta. Eu sempre tomei uma decisão de duas coisas que eu não queria fazer, que eu não quero fazer na minha vida. A primeira é que eu nunca quero me envolver num problema de filho meu com cônjuge ou com familiares deles, entendeu? Eu acho que os filhos, eles precisam caminhar com as próprias pernas e precisam resolver seus próprios problemas. Os meus, felizmente, estão fazendo isso muito bem. Então eu não tenho necessidade, inclusive eu digo a eles, nunca permitam que alguém se meta nos seus problemas pessoais, a menos que vocês queiram ajuda. Se vocês quiserem ajuda, nós vamos estar à disposição. Quando eles perguntam, mas eu jamais vou chegar lá e vou dizer, para de fazer isso, eu estava observando aquilo, nada disso. Mas se pedir minha opinião, aí eu dou, tá certo? Com relação aos netos, eu confesso que às vezes eu tenho a vontade, mas eu também não estou fazendo, porque eu não sou o pai deles. Eu sou o avô, eu posso dar conselhos, eu posso ajudar, eu posso bater um papo, eu posso dar uma bênção, e tudo isso eu posso fazer, mas a tentação às vezes ela existe sim. Eu acho que ela precisa existir mesmo, né? Mostra que você se importa. Né? Porque nós somos coautores, né, daquele... Eu não falo para os meus netos, mas para os filhos eu falo, olha, isso aqui você podia estar fazendo melhor, né? Que legal. Que legal. Mas conhecendo também um pouco sobre vocês passam, como vou falar de vocês avós, né? Vocês passam a ser um porto seguro para teus filhos, né? No momento de dor, no momento de orientação, pelo relacionamento que vocês já criaram com teus filhos, com certeza eles procuram vocês para o conselho. E a grande pergunta é, como conseguiram isso? Ter que teus filhos procurem a vocês para conselho. Interessante, essa semana... semana... Você tem uma filha aqui. Essa semana, uma das nossas filhas falou para você, nossa, pai, você é meu porto seguro. Então, é isso aí. Por quê? Porque eu acho que é o seguinte, olha, minha opinião. Poxa vida, nós estamos vivendo num mundo hoje que o divórcio é um lugar comum, tá certo? Nós estamos vivendo num mundo hoje onde a separação, onde os conflitos familiares são devastadores. A gente está vendo isso acontecer no mundo hoje. Aí você tem filhos, tem netos. Nós nos casamos em 1981, ou seja, 44 anos que nós estamos casados. O filho, isso é uma história de sucesso. Você pode pensar o que tu quiser na tua vida. Ela é uma história de sucesso, tá certo? E então, muita gente, como é que vocês conseguem isso? E eu vou dizer para você a resposta, guarda os convênios que você fez no templo. Se você guardar os convênios que você fez no templo, você tem promessas de que você vai ser muito abençoado na tua vida. Vai enfrentar problemas, vai ter altos e baixos, vai ter momentos de que você pensa diferente do outro, mas quando você olha para o altar do templo, aí você se lembra que tem algo muito maior do que aquela bobagem que está vivendo naquele momento ali. E aí então as coisas mudam de figura. É o casal que está indo em direção a Cristo, aí de repente ele acontece um problema, ele faz assim, diminui o ritmo. Aí olha para o templo novamente, olha para os convênios, aí ele volta novamente aí em direção ao Salvador. Então, é assim que eu consigo ver. Eu acho que eles olham para nós e veem, puxa, minha neta, eu tenho uma neta, por exemplo, uma das minhas netas, que tem uma confiança em nós extraordinária, entendeu? Que olham, que conversam, que observam. Os outros ainda são muito pequenos, né? Fica meio difícil, mas é o que acontece. E para olhar para o templo, né, para ter essa subida, tem que ir ao templo. Tem que ir ao templo, com muita frequência. Com muita frequência, porque você foi ao templo, você fez os convênios, mas você parou de ir ao templo. Se acomoda. Se acomoda. Eu sempre acho importante nós usarmos na nossa vida os 3 Ds, né? Que primeiro é Deus, diálogo e detalhes. Deus, quando você justamente está falando, é o centro da nossa vida, né? Aquele triângulo, né? Então, quando a família ora unida, permanece unida, quando o Senhor é o centro de tudo, é mais fácil tudo dar certo. E o diálogo é importante para que a gente possa resolver todos
os problemas e algumas deficiências que podem existir no relacionamento entre o marido e mulher e família. E tem também os detalhes são aquelas coisas, as coisas pequenas, mas que são muito importantes. É o marido chegar e como seu cabelo está lindo, e falar, nossa, você é um marido tão especial, falar, nossa, é tão importante para os nossos filhos, e falar coisas positivas também para os filhos. Então, esses detalhes pequenos, não só falar, mas ação, pode deixar que eu faça o jantar hoje, e o filho também contribuindo. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Eu quero que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui não pensem que nós somos pessoas perfeitas. Não conheço ninguém perfeito, tá certo? Eu só me lembro de uma história que eu vi há muitos anos atrás, de um líder que chegou numa reunião sacramental e perguntou o seguinte, eu queria saber quem conhece aqui alguém perfeito. Levante a mão. Entendeu? Porque eu não conheço nenhum. Aí ele falou assim, eu quero saber se vocês conhecem alguém perfeito. Aí um cidadão lá atrás levantou a mão e ficou em pé. Quem é que você conhece que é perfeito? Ele falou, o ex-marido da minha esposa. Entendeu? Porque não existe ninguém perfeito. Mas agora eu quero mostrar um ponto e quero alinhar isso com a doutrina da igreja. A grande pergunta que nós temos que fazer quando nós estamos vivendo dificuldades familiares é como que eu vou aplicar, neste caso, os princípios e a doutrina da igreja para curar a minha vida, para resolver meu problema. Eu mencionei o fato de olhar para o templo, dos convênios que a gente faz sobre o altar. Mas vamos pensar um pouco na expiação de Jesus Cristo? A expiação de Jesus Cristo, a palavra expiação significa reconciliação. Então, um casal que crê nos méritos da expiação, no momento que ele está vivendo esses momentos difíceis, né? Ele tem que olhar para a expiação e lembrar que a expiação quer dizer reconciliar. A expiação também significa abraçar. Muita gente não sabe disso. A expiação também significa tornar-se um com, ou sentar-se outra vez com. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do mal, eles foram expulsos, foi através da expiação que eles voltaram a sentar-se novamente com Deus. Então, essas coisas são importantes que a gente compreenda. Então, não há ninguém perfeito, mas se essas pessoas imperfeitos usarem princípios perfeitos para corrigir os seus problemas, seus relacionamentos inadequados, eles vão longe. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre a expiação, o templo, e conhecendo um pouco da história de vocês, a gente falou dos 5 filhos, né? Então, a Camila, Priscila, a Thalita, o Moroni e a Emily. Para aqueles que estão nos assistindo, a Thalita é uma filha também que vocês têm e que já passou desta vida para o outro lado do véu. Queria que vocês pudessem compartilhar um pouco sobre esse momento da vida de vocês, de como foi essa transição, como foi essa dor, como vocês, como família, administraram isso, né? Nenhuma mãe, o pai planeja, pensa que o filho vai partir primeiro, porque isso subverte toda a ordem cronológica. A gente sempre acha que vai morrer primeiro que os filhos. De repente, quando acontece essa surpresa na sua vida, é realmente uma coisa que você não está preparado, nenhum pai ou mãe está preparado para um filho partir. Eu nunca digo que perdi, porque eu não perdi, porque eu sei onde ela está, né? A gente perde quando não sabe, né? E nós passarmos por essa experiência foi realmente foi uma coisa assim, de repente, ela não estava doente, ela morreu dormindo, né? Foi realmente chocante, a maior dor que eu acho que o ser humano pode sentir quando um filho se vai. Mas o Evangelho faz toda a diferença. O Senhor deixa a gente cair, vai lá para o fundo do poço, mas Ele deixa a gente sentir nossa dor, mas Ele consegue nos levantar, tirar daquele poço e colocar em seus braços. Ela tinha quantos anos, Edith? 15 anos. 15 anos, e vocês estavam no Brasil e ela morando aqui? Ela estava morando aqui, fazendo high school, e nós estávamos presidindo uma missão. Na metade da nossa missão aconteceu isso, e eu sempre digo que a morte é uma experiência sagrada. E nós passamos por isso de uma maneira, assim, muito dolorida, mas
é até incoerente, mas também foi importante sentir o conforto do Senhor, do Espírito, naquele momento tão difícil. E o fato de sabermos que podemos ser uma família eterna, fomos selados, isso faz toda a diferença. E é isso que, essa perspectiva eterna que nos deixa caminhar de uma maneira feliz, sorridente, porque a gente vai se encontrar novamente. E ela só está do outro lado, continua viva, como diz o presidente Nelson, do outro lado do véu. Vocês chegaram a vir para cá? Não. Eu queria, antes do Carbone responder, eu queria adicionar uma pergunta a mais sobre isso que Edith falou. Infelizmente, a gente tem visto outras pessoas passando por situações como essa, mas diferentemente de vocês, tomaram a decisão de que, por que Deus fez isso comigo? E começa, ao invés de, como Edith falou, de ver o Evangelho, de ver o Salvador te abraçando, te confortando, eles se afastam e falam, eu não aceito. E eu queria que na tua resposta pudesse incluir isso. Sem dúvida. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso aí. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, a dor que acompanha uma perda, mais pela saudade do que por qualquer outra razão, é excruciante. Isso aí eu quero deixar bem claro. Mas há certas coisas que nós aprendemos apenas quando a gente passa por essa experiência. E eu, durante minha vida toda, ensinei muito sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre a graça de Cristo, sobre o poder purificador, sobre as ternas misericórdias. Para mim, isso era um conjunto de princípios e doutrinas que eu sabia aqui. Mas quando nós vivemos essa experiência, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, que não é o tempo que cura coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. Isto não passa, na verdade, de uma força de expressão. O tempo cura tudo. Isso não é verdade em relação a esse aspecto. Segundo, eu vim descobrir por experiência própria o que é a graça de Cristo quando eu passei por essa experiência. Porque eu senti a graça dele, aos poucos, me curar, sabe? E eu sabia que ele estava me curando porque eu estava conseguindo me manter ativo e firme nas demais coisas que eu realizava. Nós não diminuímos o ritmo porque nós passamos por essa experiência. Nós não diminuímos o ritmo. Nós continuamos a servir e servir fielmente. E muito mais ainda, a encorajar outros que passaram por experiência semelhante. Outra coisa, as ternas misericórdias que mostra lá no final do primeiro capítulo de 1 Nef, eu vim compreender o que ela significava. O Salvador, ele derrama sobre nós um bálsamo que não pode advir de outra forma. É uma consequência natural da expiação. Por quê? Porque no dia em que ele foi ao Getsemane, ele se ajoelhou e ele começou a oferecer a sua oração, e ele começa a absorver todas as dores do mundo, pecados, etc., ele me viu lá. Ele viu esse dia que nós vivemos. Ele viu a dor que nós passamos. E ele, naquele dia, ele soube o que é que nós precisávamos para ser curados. E aos poucos, ele foi curando. Tá certo? Porque era um processo. Nós tínhamos também que ir lá e buscar esse bálsamo. Chegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Isso não pode vir de outra maneira. E hoje nós podemos testificar a quem quer que seja que está passando por uma situação dessa natureza, que ele precisa confiar plenamente nos méritos de Cristo. Que méritos são esses? É o mérito de que ele pode curar, de que ele pode te rejuvenescer, fortalecer, de que ele pode te capacitar a sobrepujar qualquer tipo de dor que você tenha no passado. Você vai perguntar o que restou de tudo isso aí. Bom, tem muita coisa que restou, mas no que concerne ao ser humano, a saudade. Saudade existe, mas todos nós vamos morrer um dia. Então nós sabemos que nós temos uma filha do outro lado, né?
e que provavelmente continua pregando o evangelho lá, continua cuidando da salvação dos nossos ancestrais. Tudo isso está acontecendo. Agora, você mencionou uma coisa que eu quero dizer. Você mencionou o caso de pessoas que, amaldiçoam Deus e querem morrer. Essa que é a verdade, porque acham que ele não deveria fazer isso. Ora, como é que alguém pode, em sã consciência espiritual, enaltecer o sacrifício expiatório de Cristo como a coisa mais... e não quer dar alguns passos com ele dentro do jardim do Getsemane? Ora, nós temos que dar uns passos dentro do Getsemane, sim. Olha, se eu confio em Deus de todo o coração, eu tenho certeza que Ele jamais permitirá que algo aconteça na minha vida que seja para o meu mal. Ou então eu não acredito nele. Porque se eu confio nele de todo o coração, eu sei que o que Ele permite que aconteça na minha vida, embora eu não entenda hoje, é para o meu bem. É algo que vai me vir no futuro. Deixa eu fazer uma citação aqui para vocês. Uma citação que não é minha, do presidente Joseph Smith. E é uma das citações mais poderosas que existem nas Escrituras. Ele diz assim: depois que um homem é batizado na igreja, recebe o dom do Espírito Santo e vai vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus, e depois que o Senhor o tiver provado em todas as coisas e perceber que esse homem lhe será fiel, não importa o que aconteça, em breve o Senhor lhe dirá: filho, tu serás exaltado. Doutrina e Convênios também nos fala que quando o profeta estava passando lá na prisão, aqueles momentos devastadores, o Senhor fala para ele, né, que depois dele falar das suas lamentações, ó Senhor, onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? O Senhor fala para ele que aquelas provações seriam para o bem dele. Então, ele diz, se as suportares bem, Deus no alto te exaltará. A chave está em suportar bem. Entende? Eu honestamente, eu não quero diminuir o sofrimento dessas pessoas que fazem o que você mencionou. De forma nenhuma. Eu sei que elas estão sofrendo porque eu sei que elas passaram pelo que eu passei. Mas às vezes eu penso que é um sentimento de egoísmo. No fundo é o que eu penso. Se você pensar bem, é isso. Porque você está pensando em você naquele momento e não na pessoa que partiu. Embora você vai dizer, não, mas ela é a causa. Mas é um sentimento de egoísmo. Porque queira ou não queira, ela voltou para casa. E você vai voltar também, meu amigo. É só uma questão de tempo. É duro, mas é a pura verdade. E uma verdade que você não está... Você tem mais pessoas, né? Vocês tinham mais 4 filhos, você era presidente de missão. Isso. É muita responsabilidade e ao mesmo tempo misturada com a dor. Você disse que não, vocês não vieram para o velório dela. Então isso é mais uma dor. E você tem que administrar tudo isso. Recentemente, o presidente da missão da França, ele faleceu, né? Todos nós que somos da igreja, né? Da nossa igreja, a gente viu essa coisa imensa acontecer. Foi muita tristeza, né? Até eu nem conhecia ele, mas quando eu via, eu fiquei muito... Você se coloca, né, no lugar da esposa e ela sozinha lá, não sei o quanto de idioma ela falava, porque normalmente o presidente fala o idioma do país e a esposa não sei quanto ela falava, como foi o suporte para ela, trazer o corpo dele para cá, enfim. São muitas coisas acontecendo e como vocês administraram tudo isso? Então, é isso administração, desculpa, não, administração terrena. Ah, sim. Foram 15 dias, uma expectativa horrível, Max. Eu quero que você saiba que no dia em que tudo aconteceu, nós fomos apoiados pelo presidente da outra missão, que era um grande amigo nosso, você deve ter conhecido ele, Fernando Silva, que foi presidente do Templo de São Paulo. Ela faleceu dormindo? Ela faleceu dormindo, ela teve um aneurisma cerebral. Aí levou 11 dias para chegar ao Brasil. Lá nós fizemos um funeral ainda lá, tá certo? E onde nossos amigos puderam estar presentes e tudo mais. Mas o que ocorreu foi que, quando a gente voltou para a missão, foi aí que a ficha cai mesmo.
Aí é que é a hora que a ficha cai e que você chora copiosamente. Porque até ali tudo bem. Até ali você sente o apoio de Deus muito forte naquele momento. Mas quando chega lá é que a ficha cai. Mas tudo bem, eu sentia como se fosse uma pedra. Eu ia para o escritório fazer entrevistas, eu viajava para entrevistar missionário, eu continuei. A pedra era uma pedra de 1 tonelada, mas que aos poucos ela foi diminuindo, até que virou um grãozinho de areia, enquanto nós estávamos lá, entende? E, na verdade, nós tivemos o apoio das orações dos nossos missionários, dos pais dos nossos missionários, da presidência da área, e isso tudo é maravilhoso isso. Eu senti o poder das orações de todos na nossa vida. A gente sentia. E ajudou a superar. Mas eu sempre olhei pelo lado mais positivo dessa experiência mais triste da nossa vida. Porque a partir de então eu procurei me tornar uma pessoa ainda melhor, como faço até hoje. Não sou perfeita, tenho muitos defeitos ainda a superar. Mas é que eu quero encontrar minha filha de novo. Então, eu acredito que ela vai ser um ser exaltado. Eu tenho que estar pronta para encontrar com ela. Por isso que eu procuro, a cada dia, melhorar isso, a coisa positiva para mim. Exatamente. E sabe o que os nossos missionários, ali naquelas 2, 3 primeiras semanas, eles viam a gente se movimentando para um lado, para o outro, indo, subindo, descendo, realizando conferências e tal. Mas, presidente, como é que você aguenta tudo isso? Eu disse, Helder, não é para isso que nós estamos aqui. Não é para ensinar o plano de salvação. O teu presidente e a esposa estão vivendo uma parte do plano de salvação e você precisa compreender que é isso, nós estamos aqui para isso. E depois, você sabe que pouco tempo depois que nós terminamos a missão, nós tivemos 2 missionários nossos que perderam filhos também. Eu me lembro que eu estava numa viagem e uma das sisters ligou e desabou lá, eu parei o carro na estrada para conversar com ela. Ela falou, eu lembrei que vocês passaram por isso e tal, me ajuda e tal, e conversamos, aquele negócio todo. E foi assim que aconteceram as coisas. Então, sabe, não pode ser como a esposa de Jó, que amaldiçoa Deus e morre. Como é que eu vou amaldiçoar o Deus que me criou, que me deu uma família maravilhosa? Sabe, é dele também, tudo, que sabe conhece tudo. É nessa hora que você percebe que sua fé em Deus, ela existe. Agora, eu vou afirmar para você, muitas dessas pessoas que passaram por essas coisas que você mencionou, elas não compreendem a doutrina da igreja. Por isso que a compreensão da doutrina é fundamental. Ela precisa estar entranhada na sua alma. Para você, nesses momentos, você sofre a dor e a saudade, porque isso é natural, mas você não larga a barra de ferro. Porque você compreende. Porque você compreende a doutrina. Eu estou fazendo essa pergunta pelo fato de que, olhando nas Escrituras, a gente aprende sobre a prova da fé, né? Isso. E esse é um momento de prova de fé. Alguns momentos da nossa vida nós passamos por prova de fé, assim, diárias, umas mais simples, outras mais, como essa que eu considero bem grande. E eu lembro sobre a minha própria experiência. Quando estava na missão, minha mãe também faleceu. E foi uma dor para mim absurda, mas eu entendia o propósito. E o que eu posso dizer, assim como vocês estão falando, ao continuar perseverando no Evangelho, a dor, a saudade, tudo é aliviado. Você sente paz, porque você sabe que existe algo maior. Então, o grande ponto é, se você está passando por isso, continue, exerça a sua fé, mostre o que o Senhor tem para você, e você vai poder ver a grande diferença na sua vida, em questão, no momento que o Senhor vai conduzir a você. Não é daqui a um mês, uma semana, um ano, pode levar 10 anos, mas permaneça firme na sua fé, no seu testemunho, porque Deus, Ele conhece tudo, Ele nos ama. Mas acho que para chegar nesse ponto, tem que ter uma preparação espiritual. Quando você não está preparado espiritual, você não está indo ao templo, você não está lendo as escrituras, você não está orando, você não está fazendo feijão com arroz, né? Que todo mundo fala. Você não tem uma casca espiritual para aguentar. Porque eu acho que essa casca espiritual é aquela armadura mesmo, né? Que a gente vê aquela gravura. Sem essa armadura, você vai passar por uma dificuldade. Pode ser tão grande quanto a que vocês passaram, como pode ser um desemprego. Pode ser qualquer dificuldade. Você vai desmoronar naquele momento.
Então, essa preparação espiritual, ela te dá a capacidade de você suportar. Um ano depois que aconteceu, eu estava em casa, tinha acabado de chegar de uma viagem e tomei conhecimento que meu pai tinha falecido. Um ano depois. Meu pai era meu amigo, meu grande amigo. E liguei para casa, perguntei se minha irmã e minha mãe queriam que eu voltasse para passar uns 2 dias lá com eles e tal. Não, acho que você não deve vir. Eu acho que o teu pai gostaria que você continuasse aí, tal. Você ainda estava na missão? Eu ainda estava como presidente. Olhe bem, você vai ver agora o que aconteceu. Aí eu viajei para Itabuna, e quando eu estava em Itabuna, eu comecei a fazer as entrevistas dos missionários, e tinha um devocional à noite ainda para fazer na capela. E um dos missionários veio para a entrevista comigo e disse: presidente, eu fiz algumas perguntas e tal, e uma hora ele falou: presidente, é o seguinte, eu quero ir embora para casa. E aí ele disse para mim, eu falei para ele: mas por que você quer ir embora para casa? A missão está muito difícil para mim. A missão está difícil, eu tenho desafios, eu não consigo, enfim, não quero julgar o missionário, mas ele não estava conseguindo vencer aquele grande momento da vida dele. Aí eu disse para ele: Helder, deixa eu te contar uma coisa para você. Eu olhei no meu relógio, era 4 horas da tarde. Nesse exato momento, se você acha que a vida é difícil, eu falei para ele, nesse exato momento, meu pai está sendo sepultado. Aí ele regalou o olho, porque ele não sabia. Eu disse: você acha que eu não estou sofrendo? Você acha que está fácil para mim? Eu perdi minha filha 1 ano atrás. E agora meu pai. Você acha que eu estou... Como que você acha que eu estou? Eu falei: mas eu estou aqui perseverando. E eu estou dizendo para você que a sua missão é a coisa mais importante que você vai viver na tua vida como solteiro. Nada na vida de um jovem é mais importante quando solteiro do que servir uma missão. Principalmente no caso dos rapazes. E você está achando que a vida está difícil? Rapaz, ele ficou calado. Ele não foi para casa não, terminou a missão. Porque ele percebeu que ele estava sendo egoísta. A verdade, no fundo é essa, entendeu? E então, sabe, a gente está acostumado a singrar alguns mares tumultuados, né? Eu quase perdi a minha esposa também há 11 anos atrás. Com aneurisma. Com aneurisma também. E vai por aí afora. Tivemos outros desafios. Temos muitos na família, problemas de saúde. Exato. E temos que... Ninguém está imune à aprovação. Então, é prosseguir para frente com firmeza em Cristo. Essa é a chave. Você pensa que é fácil? Não é fácil não, gente. Mas nós estamos prosseguindo. Porque nós queremos encontrar com a nossa filha. Nós queremos encontrar com nossos ancestrais. Esse é o desejo da nossa vida. Cada um tem a sua dificuldade aqui na Terra, né? Uns com dificuldade de saúde, de perder alguém, outros com outro tipo de dificuldade, mas isso tudo vai fazer a gente se fortalecer e a gente ter mais fé em Cristo, né? Eu poderia falar com vocês o dia inteiro. Eu já vou ligar para Camila. Quando acabar aqui, Camila, eu vou te mandar uma mensagem. Quando é que seus pais voltam? Vocês já vão ter a segunda rodada. Cadeira é cativa, tá? Essa cadeira é cativa, não saio mais daqui. Nunca mais. Que é isso. Obrigado pela oportunidade. Acho que para terminar, se vocês pudessem pensar em um conselho para a juventude hoje, ou talvez para os casais hoje que estão passando por dificuldades, como a família é a base. Como manter a sua família? Deixa eu falar primeiro. Claro, claro. Minha neta casou agora, na semana passada, e eu falei para ela: não esqueça que amor é escrito com 3 P's: perdão, paciência e perseverança. E essa fórmula funciona tanto para o relacionamento entre marido e mulher e também com relação aos filhos, porque são 3 coisas que vão permanecer sempre na nossa vida. Bom, eu não quero destoar dos profetas de Deus. Eu acho que a agenda do profeta precisa ser a minha agenda, né? Em questões espirituais e aquilo mais que ele aconselhar. E o nosso amado profeta tem falado muito sobre a segunda vinda do Salvador. E tem falado muito sobre os templos. Então eu gostaria que
de dizer para aqueles que estão nos ouvindo hoje que frequentem o templo muito mais do que vocês estão frequentando hoje. E se pararam, é hora de recomeçar. Encontrar um horário para ir ao templo, criar seu próprio calendário e não permitir que nada impeça vocês de ir à casa do Senhor. E ao estarem lá, lembrem-se de uma coisa que eu vou falar para vocês. Ali naquele local, vocês vão receber as bênçãos mais preciosas que podem ser dadas aos filhos de Deus nessa vida. Entre elas, o conhecimento, os mistérios de Deus, a revelação divina, o poder que advém do Salvador Jesus Cristo quando a gente faz as ordenanças dentro daquela casa. Então, ao fazerem isso, vocês estarão se preparando para a segunda vinda de Cristo e, aliás, protegendo os seus próprios familiares também. Então, essa é a Igreja do Salvador e aos casais, lembrem-se, vocês precisam focar a sua vida em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Resolvam quaisquer problemas e conflitos que talvez existam entre vocês usando os princípios do Evangelho e não as opiniões dos homens. Um grande abraço a todos vocês. Muito bom, excelente, pessoal. Eu não vou embora. Vai ficar aqui, vamos encerrar e conseguir de fora da câmera, então. Vamos fazer igual Moisés e Elias, vamos fazer umas cabanas aqui. E fica aqui, vamos. Eu não tô nem aí, vocês vão embora amanhã, a gente vai passar a noite inteira aqui. Pois é, rapaz. Obrigada, a gente realmente sente muita falta de ter pessoas assim que de fato estão preocupadas com o espiritual das pessoas. E hoje eu senti o espírito muito forte aqui o tempo todo, do início ao fim. Eu sei que vocês fizeram um sacrifício, vocês já gravaram 2 episódios com Marta e Maria. Edith, tímida, cheguei aqui ela falando que estava tímida e... Mas com tantos você conselhos com tantos bons. Conselhos, 3 Ds e 3 Ps. Depois eu vou ter que assistir de novo para eu poder decorar isso. Acho que é uma receita. Não existe uma receita perfeita, né, Edith? Mas existem alguns ingredientes que a gente pode colocar, como 3 Ps e 3 Ds, né? A gente pode colocar... Dá uma melhorada. Esses ingredientes vai funcionar nesse bolo de cenoura, mas não nesse de chocolate, né? Mas nesse aqui vai. Muito obrigada. Eu sou muito grata por vocês terem aceitado, terem consagrado esse tempo aqui. O nosso podcast, ele não é um podcast que falamos só de coisas da igreja, falamos sobre tantas coisas, mas família... Deus ama as famílias, Ele quer a família. Então, nosso podcast, Em Família Podcast, ele é um podcast, sim, com um cunho religioso. Porque todas as coisas que uma família precisa, vêm lá de cima. E não tem como a gente associar a família sem Deus. Sem Deus, não tem como. Essa é a verdade, não tem como. Não, e o próprio Senhor disse claramente, né, que quando Ele mandou o profeta Elias, Ele mandou o profeta Elias para conferir as chaves sem as quais a terra seria ferida com uma maldição. E essa terra ser ferida com uma maldição seria a dissolução das famílias. Então, tudo é concentrado na família. Ele vive numa unidade familiar. E para a gente tem sido bem desafiador, sabe, Carbone? Porque crescer organicamente nas redes sociais é uma luta. E eu adoro rede social. E aí quando eu vejo lá, nossa, subiu 5 seguidores, não é possível. Isso foi tão bom, por que ninguém está olhando isso? Me dá um desespero, sabe? E eu falo, nossa, eu preciso orar mais, eu preciso orar. E eu oro. Às vezes eu até fico, nossa, será que eu estou sendo muito fútil, né? De orar para o Senhor, para mais pessoas chegarem aqui. Mas é porque eu sei que pessoas como vocês e outros que a gente tem recebido têm mensagens tão boas e que vai mudar, vai tocar a vida daquela família. E eu acho que eu vou continuar orando. Eu não estou sendo, eu estou sendo malvadinha de orar para o Senhor, não, né? Porque eu tenho orado e pedido ao Senhor específico, Senhor, que esse Reel alcance aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. E vai alcançar, vai alcançar. Eu conversava com as meninas hoje, quando nós chegamos aqui, que eu estava no templo, eu fico lá, né, no meu turno, aguardando qualquer coisa para resolver, aí entrou um presidente de estaca meio apressado, ele foi para o vestuário e ele falou, olha, tem uma coisa para te dizer, aquele podcast que você fez com as meninas,
eu estava com um pesquisador na minha estaca que não queria se batizar de jeito nenhum. Ele tinha muitas dúvidas, ele não estava encontrando as respostas. Ele assistiu aquele podcast e ele me procurou dizendo que agora quer ser batizado na igreja, que ele descobriu as respostas dele. Aí ele foi isso foi acho que foi num final de semana, ele foi batizado no outro final de semana. Então, a gente nunca sabe o alcance, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu acho que vai alcançar muita gente, sim. Amém. Obrigado, obrigado, é muito bom ter vocês aqui. Viu? É isso, foi um prazer, gente. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e a gente se vê na semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.